Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Dizer aos irmãos que eu estou muito feliz. Principalmente pelo carinho dos irmãos, que sempre quando nós viemos aqui, somos bem recebidos. E eu gostaria que o Senhor abençoasse a todos, sem exceção de nenhum. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou adorar o Senhor com esse hino. Eu tenho certeza que todos os irmãos conhecem. E eu quero te convidar a adorar o nome do Senhor Jesus comigo. Amém? A grande viagem, glória a Deus.
Deus no livro de 1 João, no capítulo 2 e o versículo de número 18. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, reverendo Orisvaldo. E verdadeiramente o que o missionário falou é uma verdade. Esse altar tem alimentado muita gente. Glória a Deus. Muitas vidas estão sendo edificadas através da vida do nosso pastor Orisvaldo. Tem uma mensagem tão poderosa e edificante. E a gente vê a repercussão, né, irmãos? Nos WhatsApp, nos grupos. E Deus tem falado com a sua igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, pastor Agri Miron, pastor Manassés, que foi os pastores, né, que nos trouxeram, pastor Luciano, irmão Sadraque. A gente é tão bem recebido nesse lugar, né? Todos os pastores que nós conhecemos, a gente se sente muito amado quando vem nesse lugar. Muito amado mesmo. Eu quero agradecer ao carinho estendido a mim e a minha esposa. Quantos acharam 1 João capítulo 2, versículo 18? Filhinhos, já é a última hora. E, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós vamos ministrar nessa noite sobre a pré-manifestação do anticristo. Quando nós discorremos por toda a Bíblia, nós vamos ver que desde o início da criação, o diabo se levantou contra o homem. E desde a queda humana existe um espírito, os demônios, o mundo espiritual, principados, potestades, dominadores, que trabalham para a destruição total e o domínio total da raça humana. E quando nós olhamos no Antigo Testamento para Gênesis capítulo 11, em Gênesis capítulo 11 nós temos a primeiro antideus da Bíblia, que foi Nimrod. E muita coisa que aconteceu em Babel está acontecendo no mundo desde então. Tudo que ocorreu em Babel permanece ocorrendo. Nimrod foi o líder de Babel. E existe algo que passa desapercebido quando nós estudamos a Torre de Babel, é porque aquela torre era alta. Não era só para mostrar a grandeza do poderio daquele líder, que era tão grande que o próprio Deus testemunhou em Gênesis 11:6, que a unidade de Nimrod, o poderio de Nimrod, era tão grande que Deus diz: tudo que os homens intentarem fazer, eles vão conseguir. A torre era alta porque o mundo tinha acabado de ser destruído pelo dilúvio. E então aquela torre alta seria o refúgio, se Deus visitasse a terra por destruição de água, para os homens dizer: nós temos um lugar de refúgio, e somos nós que estamos no controle, e não Deus. Esse princípio de que o homem parece que está por trás de toda a maldade, todo o juízo, e como que se ele estivesse no controle de tudo, permanece sobre os governos até hoje. A unidade de Babel era uma unidade contra Deus. Através daquela torre eles queriam dizer: nós vamos chegar até Deus sem precisar de Deus. Nós não dependemos de Deus para nada. E todo o princípio místico do planeta surgiu também em Babel. Astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, espiritismo. Todas essas crenças místicas surgem em Babel, porque muita gente também não assimila que biblicamente Babel, alguns anos após se tornou Sinar, e alguns anos após se tornou Babilônia.
E hoje, exatamente, onde foi erguida a Torre de Babel, nós temos o Iraque. Então ali era o berço da civilização. Foi dali também, em Babel, que estava plantado o Jardim do Éden, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que permanecem lá no Iraque até o dia de hoje. Então toda a história humana surgiu naquele local. E é por isso que quando nós lemos Apocalipse 17 e 18, quando nós vemos o juízo contra a Babilônia, o caiu a grande Babilônia, Deus está dizendo que vai cair todo o sistema místico da terra, todo império que se levantou contra ele, tudo aquilo que gerou idolatria mística e distanciamento de Deus, vai ser julgado no Apocalipse. Glória a Deus. Então veja que esse princípio de um homem governar, de um líder global, ele surge em Gênesis 11, e ele permanece. Aí nós temos Nabucodonosor, nós temos Sanaqueribe, nós temos Ciro, nós temos grandes reis que se levantaram no mundo, Carlos Magno, e você vem para a era, né, de César, de Herodes e tantos outros imperadores, Domiciliano, que se achavam semideuses, que percorreram e destruíram a muitos. Mas veja que já na era do Novo Testamento, Deus instruiu a João a falar que viria um anticristo, e antes dele viriam os seus antecessores. Já existem muitos que preparam o caminho para o anticristo. E quando nós estudamos sobre isso, o espírito do anticristo está numa atuação planetária hoje. E o espírito do anticristo, ele sempre se manifesta com os seus antecessores ou os seus precursores. Na história agora do Novo Testamento, além desses que eu citei, nós sempre vamos lembrar de Hitler. E Hitler, ele implantou um império que destruiu 6 milhões de judeus. O governo de Hitler, ele também foi um precursor do anticristo. E muita coisa pregada no nazismo está se manifestando entre nós agora. E uma delas é a segregação por marca. Os judeus tinham uma estrelinha amarela que os diferenciava de todos os outros que andavam na Alemanha. E agora, nesse exato momento, nós temos Mussolini, nós temos tantos homens para falar, mas existe algo, reverendo Orisvaldo e todos os pastores, que está me chocando, é que a humanidade caminha para um único governo. E das 194 nações do mundo, nesse exato momento que eu estou pregando, nós só temos 7 nações de direita. E isso quer dizer que toda a Europa, toda a Ásia, a América, Israel, são países que comungam do mesmo pensamento. A maior potência mundial, que é uma oposição a este governo de esquerda, se chama Brasil. E este ano, nós estamos no ano mais importante no âmbito eleitoral da nação brasileira. Os olhos do mundo estão aqui. E eu vou dizer que não é só os olhos dos governos, não é só os olhares da ONU, mas é os olhos do espírito do anticristo, que quer a banalização dessa nação. E quando nós olhamos para os precursores do anticristo, nós estamos vendo que todas as nações, entre aspas, vamos colocar aqui bem entre aspas, porque existem algumas que não se submetem, mas nós estamos vendo que quase a totalidade já se submeteu a uma ordem só. E isso é impactante. Você vê máscaras em todos os países do mundo. Vocês verem obrigatoriedade de passaporte de saúde em todas as nações do mundo.
Você está vendo uma obrigatoriedade de um imunizante em todas as nações do mundo. E nada mais é do que o asfalto sendo preparado, os precursores do anticristo, o espírito do anticristo nos bastidores da política de cada nação do mundo, preparando o caminho para ele se manifestar. Nós estamos caminhando, ano de 2022 é o ano do fim da moeda de papel, dinheiro físico vai desaparecer. E quem falou isso foi o próprio Paulo Guedes, presidente do Banco Central do Brasil. Real Bitcoin já é uma realidade. E aí quando você olha para a América e Europa, quando você olha para a China, que já não existe mais dinheiro de papel, você vê que isso é uma realidade planetária. E quando se falava de uma única moeda, nós pensávamos que seria uma única logo numa moeda. Mas nós estamos caminhando para um único sistema financeiro totalmente controlado pela inteligência artificial. É o espírito do anticristo trabalhando nos bastidores para que ele chegue e as coisas estejam prontas. Segundo, o espírito do anticristo, ele se outorga de uma pseudo-autoridade. E nós estamos vendo o totalitarismo sendo implantado. Sim ou não, irmãos? Eu acabei de ouvir agora o governador desse estado dizendo que os jovens que voltarem para as escolas, as faculdades, né, com a sua carteira de imunização completa, vai receber R$500 do governo. De onde surgiu tanto dinheiro para dar? Do nada. R$500. Você vai ganhar R$500 se você tiver com tudo. Se você não vê uma característica espiritual por trás disso. E aí agora, ninguém é obrigado a tomar nada. Mas você não pode entrar em hospital, você não pode fazer cirurgia, você não pode estudar, você não pode ir para um hotel, você não pode ir para um restaurante, você não pode fazer viagem internacional. E isso é nada mais, nada menos do que uma segregação e uma pseudo-autoridade sendo implantada. Que só sente isso quem é espiritual. Só que existe algo na terra que é mais poderoso do que o governo único que está sendo implantado. Existe algo na terra que é mais poderoso do que a ONU, do que a OMS, que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Erabacanduremaia. Talvez você não saiba, mas a palavra igreja, ela não é uma palavra religiosa. A palavra igreja foi usada na Grécia, primeiro sistema democrático implantado na terra. O que era isso? O imperador da Grécia chamava o povo para governar com ele. E o povo que governava a Grécia com o imperador se chamava igreja. Roma tinha um imperador. E tinha um modelo democrático de governo. O líder chamava o povo para governar com ele. Aí Jesus, em Mateus 16, ele está perguntando: o que os homens dizem que eu? Aí olha a resposta, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Mas o que Pedro falou? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Cristo é o Machia, o Messias, o Rei ungido de Israel. Tu és o Rei ungido de Israel. E a revelação de Pedro foi tão forte que Jesus olhou para Pedro e não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus disse: tu é pedregulho, fagulha de pedra, e eu sou a pedra. E Pedro, você sobre mim vai ser a edificação da minha igreja.
Porque Jesus é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra que todo edifício que cresce sobre ele não é abalado e não é destruído. Eu vou edificar a minha igreja, Pedro, e não existe portas no inferno que vai resistir o poder da minha igreja. Orebacanduremaia. Você faz parte de um reino que jamais será abalado. Você faz parte de um reino que jamais será destruído. Você faz parte de um reino que Satanás não governa e não manda. Porque aqui nós temos dono. O cabeça da igreja é Jesus. E quem está sobre este governo não tem só poder na terra. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E não existe demônio no universo que suporte o poder da igreja. E é por isso que eu afirmo que não tem como o anticristo dar as caras com este governo aqui na terra, glória a Deus. O asfalto para o anticristo está sendo preparado, mas ele só vai entrar em cena quando o meu amado vier me buscar nas nuvens. Quem acredita nisso, diga glória ao nome do Senhor. Erabacanduremaia. Você é privilegiado, porque Jesus te tirou do mundo e te deu o governo dele. Ele te fez ministro, te fez embaixador do seu reino, te fez representante da nova Jerusalém, glória a Deus. O nosso governo, ele não é abalado, não é destruído, e ele não é ameaçado pelo espírito do anticristo. Erabacanduremaia. Terceiro, meu irmão, o espírito do anticristo, ele não suporta o peso da palavra. Aleluia. Talvez você não saiba, mas a China deletou o nome de Deus e todo estudo bíblico do algoritmo da internet chinesa. Você imagine uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas pegar num aparelho de celular e for pesquisar sobre Cristo, sobre Deus, não acha mais nada. Talvez você não saiba no Canadá, mas no Canadá surgiu uma lei agora que eles diminuíram o tempo de pregação que um pastor pode pregar. O espírito do anticristo, ele não suporta o peso dessa palavra. Rio de Janeiro está lá tramitando um projeto de lei para proibir pregações em praças, trem, ônibus, gerando isso como um crime digna de prisão, pregar em público. E essas leis estão se armando, né? Você vê que elas estão se levantando. E muitos cristãos, ou vamos dizer, o gospel, o evangelho, porque crer de verdade ama a Bíblia, né, meu irmão? Mas dentro desse gospel que está surgindo, não existe mais espaço para a palavra no altar. E igrejas que não têm mais espaço para a palavra, e como eu falo, igrejas são sistemas religiosos que não tem mais espaço para a Bíblia no altar, ela está dominada pelo espírito do anticristo. Jesus em João 6, ele começou a pregar pesado, né? E o povo começou a ir embora, e de repente Jesus olhou para os discípulos: vocês querem ir embora também? Pode ir embora, quer ir embora, pode ir embora. Vá com a multidão. Aí Pedro tomou
a palavra e disse, João 6,68, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Era bacanduremaia. A igreja que é governada por Cristo, ela crê no poder dessa palavra. A igreja que não suporta o poder da palavra é uma igreja que já está comprometida com o espírito do anticristo. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo esse triste momento em que a palavra está sendo extinta. O triste momento de 2 Timóteo 4,3, que o povo não vai suportar ouvir a sã doutrina, em que a palavra vai fazer cócega nos ouvidos, vai incomodar a palavra. É o espírito do anticristo, aleluia, em ação, querendo distanciar a igreja do propósito. Mas nessa noite eu creio, aleluia, que aqui está a noiva do Cordeiro. Eu creio que o poder dessa palavra, aleluia, é ela que nos conduz até a nova Jerusalém. É ela que nos mantém firme na rocha, glória a Deus. Eu creio no poder dessa palavra, e quem crê diga glória ao nome de Jesus. Quarto, o espírito do anticristo é contra a revelação original. 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Todo sistema que é contra a revelação original do Evangelho, ela está entrelaçada e de mão dada com o espírito do anticristo. Era bacana, Juremaia. Todo espírito que nega que Jesus veio em carne. E agora está uma vibe aí dos judeus, os judeus messiânicos. E muitos cristãos seguindo, ouvindo, comendo dessa comida. Que se você for para ter um raio-x diante do Evangelho, é comida estragada. Muitos estão afirmando que Jesus casou com Maria Madalena. Outros dizem que Jesus jamais teria nascido por um concebimento espiritual. E ainda eles dizem, não existe pecado nenhum pensar dessa forma. Outros estão negando o nome de Jesus, a simplicidade do Evangelho. Agora é Yehoshua, Hamashia, é Yahushua. E agora o povo está comendo dessas besteiras e estão negando a revelação original. Querido, ele nasceu pelo poder do Espírito. Ele morreu numa cruz como um maldito. Ele pagou a dívida do nosso pecado. Ele não provou o pecado na sua carne. E é por isso que você é livre do domínio das trevas, glória a Deus. Ele foi assunto aos céus, glória a Deus, diante de 500. E quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, você vai ver que quando Jesus começou a subir ao céu, aleluia, aleluia, 2 anjos desceram e disseram, varões galileus, este Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, da mesma forma que vocês ouviram ir, ele virá novamente, glória a Deus. E eu sei o peso do que eu vou falar aqui. Não tem como ser luz e trevas. Todo cristão que pende para as sociedades secretas,
está pendendo ao império do inimigo. Estão tentando enraizar, estão tentando se infiltrar, estão chamando líderes poderosos dessa nação para entrar na sociedade secreta. E para entrar numa sociedade dessa, a pessoa tem que negar que nasceu de novo. Porque o passo da iniciação para entrar para dentro da porta dessa sociedade, o líder, o grau máximo vai dizer: quem é este profano que vem das trevas? Aí lá do lado de fora vai estar os porteiros para encaminhá-los para dentro daquela sociedade e dizer: é um homem à procura de luz, que veio das trevas à procura da luz. Como eu posso enxergar um líder, um obreiro, um crente, que aceitou Jesus, foi lavado no sangue de Jesus, que nasceu de novo, que tem o nome escrito no livro da vida, aceitar entrar numa sociedade que ele tem que dizer que ele está vindo das trevas à procura de luz? Erabacanduremaia. Não entra na falácia do espírito do anticristo. Você já tem luz. Você já tem luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quem entende o que o Espírito de Deus está falando, diga glória ao nome de Jesus. Erabacanduremaia. Quinto, o espírito do anticristo que está preparando o mundo. Agora deu até um frio na alma. Meu irmão, não é fácil falar o que eu falei aqui agora. Feche seus olhos, levanta a mão para o céu. Erabacanduremaia. Há poder nessa palavra. Quebra a cadeia, Senhor. Anacanduremaia. Quem convence é teu espírito, é teu espírito. Alabacanduremaia. Tem projetos de Satanás sendo desfeito aqui nessa noite. Nós não vamos nos submeter às trevas, porque nós temos a luz do mundo conosco. Aleluia. Alabacanderemaia. Erabacanduremaste arebacanduremaia. Eracanderrebidau e Jévia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quinto, meus irmãos, o espírito do anticristo é oposição total a Deus. E é por isso que eu não consigo ver a igreja diante do governo do anticristo. E para crentes de verdade, crentes de oração, de jejum, de Bíblia, eu costumo dizer, pastor, reverendo Osvaldo, a igreja verdadeira, ela está num batismo de angústia. É um cálice amargo, boa essa palavra. Não há mais espaço para nós. Quando nós olhamos para os nossos filhos, para o que eles estão impondo, quando nós olhamos para as leis, quando nós olhamos para o que é princípio, para o que é moral, para o que é verdade, que está diluindo diante dos nossos olhos, não há mais espaço. Orebacanduremaia. Já é a última hora. Está chegando o dia do nosso encontro, glória a Deus. Jesus não vai permitir esta igreja entrar na tribulação.
Jesus não vai permitir esta igreja entrar no governo único do anticristo. A igreja é a menina dos seus olhos, glória ao nome do Senhor. A igreja é a noiva que vai se casar no dia em que se encontrar com eles nos ares. Sexto, o espírito do anticristo, ele quer se assentar no lugar de Deus, no coração do homem. E existem 3 coisas que está caracterizando este centro: o tomar o espaço de Deus na vida dos salvos, que se chama materialismo, sexualismo e humanismo. Querido, lembra quando você aceitou a fé? Você só tinha um terno, emprestado ainda, ou que alguém te deu. Você lembra quando sapato você furou já andando, indo para a igreja? Você não tinha carro para ir para a igreja adorar Jesus, mas você ia de bicicleta andando, chovendo, sol. Eu quero adorar. E agora Jesus te abençoou, porque isso é bíblico. Você tem 3 carros na tua garagem, 2 carros, 1 carro. E você diz: não, hoje eu vou ficar em casa assistindo Big Brother. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, e tudo isso é louvável, quando o princípio é Cristo. Mas nós estamos numa busca desenfreada pelo ter. E no materialismo nós estamos se preocupando com a nossa casa, que é a Nova Jerusalém. Era bacana, Juremaia. O materialismo está consumindo a tua alma. Você não tem paz, não tem sossego, você não descansa mais. Agora, se for fazer um raio-x de como era e como está, eu tenho certeza que alguns aqui têm saudade desse tempo, em que não tinha nada, mas tinha presença. E agora está descansando, e não tem mais a presença. Querida, em nome de Jesus, se desligue um pouquinho da terra. A tua pátria não é aqui. O teu descanso não é aqui, glória a Deus. Além do materialismo, nós temos o sexualismo, ou a sexualidade, ou sensualismo. Meu irmão, você sabe quanto custa um filme para um pedófilo no Brasil? R$70 mil para filmar crianças e pegar pequenos, né? Nem vou chamar, porque até isso está censurado, falar essa palavra no YouTube. Agora presta atenção. Você sabe onde eles são aliciados, os pequenos? No YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Aí eu fui tratar esses dias um pastor chorando. O filho dele, 1 ano, conheceu um rapaz jogando videogame. 1 ano com um caso com um homem idoso. Isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Porque os pais acham uma benção colocar o celular na mão de um filho. Mas não enxerga que o espírito do anticristo está ali, ó. Meu irmão, pensa na guerra desse homem. A mudança comportamental da família inteira diante desse caso. Casamentos estão se dissolvendo por causa de aparelho celular. Vida privada em relacionamento, meu com celular, minha senha. O marido não sabe que a mulher conversa, o marido não sabe, o homem não sabe que a mulher conversa e vice-versa. E o sensualismo nas redes sociais.
os filtros do Instagram. Você acha que o Deus não está vendo tudo isso? O espírito do anticristo alimentando a tua carne é like, linda, lindo, bonito, bonita. E a tua alma está sendo minada. Erabacanduremaia. Ele quer tomar o lugar de Cristo na tua alma. Abandona o pecado enquanto é dia. Glória ao nome do Senhor. E aí vem o materialismo. O materialismo, o sensualismo, e agora vem o humanismo. Que o homem é o centro de tudo. E infelizmente a mensagem humanista está nos altares. Você vai vencer, você é capaz, você vai triunfar, você é isso, você é aquilo e você é aquilo. E você não ouve mais uma mensagem, que foi a mensagem que Cristo pregou, a primeira mensagem. Arrependei-vos. 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 Porque é chegado o reino dos céus. Elabacanduremaia. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus quer ser o centro da tua existência. Orebacanduremaia, aleluia, aleluia. Quem está entendendo o que o Espírito diz à igreja? Sétimo, e aqui eu já caminho para concluir. O espírito do anticristo imita Deus em tudo. Nós temos 3 imitações, pelo menos que eu vou citar aqui. Igualdade de gênero. Porque existe leis severas para igualar o gênero. Não existe mais sexo neutro. Qual é o único lugar no universo que existe sexo neutro? Você sabe onde é? É lá na Nova Jerusalém. Não se casa e não se dá em. O sexo é neutro. O que o espírito do anticristo está fazendo? Querendo imitar o céu. Segundo, tecnologia quântica e inteligência artificial. Inteligência artificial, onisciência satânica. Tecnologia quântica de espaço e tempo, onipresença satânica. É o inverso. Espaço e tempo quântico é a onisciência. Inteligência artificial, onipresença. Querido, quando você estuda sobre o novo Facebook, o metaverso, só de você entrar naquela plataforma totalmente virtual, o teu algoritmo, o teu avatar, aquele que vai te guiar nessa rede, sabe como é que está o teu humor, se você está feliz, se você está triste, se você está mal-humorado, e ele vai te conduzir na rede social diante do teu humor. O poder da inteligência artificial, ela está tão assombrosa, pastor Osvaldo, que a China destruiu 2 robôs agora que estavam se opondo ao comunismo. Que ela mesmo criou. Sabe o que eu quero dizer? O regime totalitário de um governo único. Quem é que vai governar o mundo por 1000 anos? Com vara de ferro de dentro de Jerusalém? E se ele vai governar com vara de ferro, o governo vai ser totalitário também. Porque a natureza pecaminosa vai permanecer no milênio. Agora compreenda que o espírito do anticristo está imitando todo o propósito e princípio eterno para levar a humanidade para totalmente fora do propósito original de Deus. Queridos, em nome de Jesus, é hora de despertarmos dessa sonolência. É hora de enxergarmos as coisas como elas são. O Espírito
espírito do anticristo está em atuação no mundo. Agora, para concluir, vamos estar em pé nesta conclusão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo está falando do iníquo, do homem do pecado, do filho da perdição. E o versículo 7 e 8 nos revela algo. Está em atuação, está preparando o mundo, o espírito do anticristo para a entrada dele. Mas olha o que acontece. Capítulo 2, versículos 7 e 8 de 2 Tessalonicenses. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E agora compreenda o que está no início do verso 8. E então será revelado o iníquo. Quando é que o iníquo vai ser revelado? Depois que aquele que o detém for retirado. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aí o apóstolo continua dizendo: aleluia. A quem o Senhor Jesus matará com assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Jesus já está falando, a Bíblia já está falando lá sobre o vale do Armagedon, a batalha do Armagedon, que quando Cristo vier, ele vai lançar o falso profeta e o anticristo vivo dentro do lago de fogo. Mas compreenda que para o anticristo se manifestar, aquele que o detém precisa ser retirado. Querido, a qualquer momento a trombeta vai soar e eu não tenho dúvida que eu prego para a noiva que não vai provar a morte física. Você não vai descer uma sepultura, não vai ter culto fúnebre para a tua alma. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos diante do amado da nossa alma. Xeriacanduremaia. O Espírito Santo tem saudade, meu irmão, de ter liberdade na tua vida. Hoje, neste lugar, o sangue de Jesus quer lavar as suas vestes. E o Senhor quer derramar azeite fresco na tua lamparina. Há perdão por teu pecado neste lugar. Há renovo para a tua alma neste lugar. Erabacanduremaia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que está distanciado, alguém que não aceitou Jesus ainda, alguém que é amiga do Evangelho, mas não se comprometeu com Cristo. Jesus está te chamando aqui nessa noite. Não espere para amanhã, porque amanhã vai ser tarde demais. O dia é hoje, o dia é agora. Jesus está te chamando, glória ao nome do Senhor. Ele tem vestes para você, Ele tem anel para o teu dedo, Ele tem sandália para o teu pé, e já tem uma festa te aguardando, já tem uma festa preparada na eternidade, para o retorno da tua alma. Cadê a primeira vida para Jesus nessa noite? Oh glória, oh glória, vem para Jesus. Terabacanduremaia. Já está vindo aqui as almas para Jesus. Venha, não espere para amanhã.
Vocês têm que entender, meu irmão, que pregar o Apocalipse, pregar a verdade, vocês ouvem aqui muito a verdade e a palavra. Não escandaliza, obreiros. Pregar a verdade não manda o povo embora, porque é a verdade que liberta. Glória ao nome do Senhor. É a verdade que transforma. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda alma para Cristo nessa noite? Nós estamos te aguardando. E eu vou esperar 1 minuto apenas, glória a Deus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus, é Ele que está te chamando, é Ele que está te dizendo: dai-me, filho meu, o teu coração. Torna-te para a minha presença, porque sou eu que te remi. Está vindo a segunda alma para Cristo. Diga a glória à noiva. São vidas que não vão mais ser governadas pelo espírito do anticristo, mas vão ser governadas pelo Espírito Santo de Deus. Erabacanduremaia. Cheia canderemina canduki manaya. Xarique elebahastia. Vem para Jesus. Vem, alma cansada, vem. É Ele que está te chamando. Alabacanduremaia. Tem uma graça de Deus sobre nós. O Espírito de Deus quer te restaurar nessa noite. Queridos, levanta a tua mão direita para o céu. Vamos orar por essas almas. O teu casamento não vai ruir, ele vai ser restaurado. A tua família não vai ser destruída pelo espírito do anticristo. A tua família vai ser restaurada pela glória de Deus. Alabacanduremaia, Senhor. Aqui estão essas almas no altar. Perdoa os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. E que a partir de hoje tudo novo se faça nessas vidas, Senhor. Ó Deus, que todo peso, toda opressão venha cair por terra agora e que elas sejam livres. Livres para te adorar, livres para te servir. Agora, noiva de Jesus, diga comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora nós vamos dar um grito. E não tenha vergonha de gritar, meu irmão, porque a tua alma estava sufocada. Os rios de água viva não estavam mais saindo do teu interior, mas os rios de água viva vai fluir hoje. O céu não abre mão da tua vida. Você não vai ficar aqui para ser governado pelo anticristo, porque você tem um rei. Você não vai ficar aqui para ser governado pelo império das trevas, porque você é da luz. Ele vai vir buscar a sua igreja, assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência. Eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo. Você vai dar o grito de liberdade agora. O grito de cidadão do céu, o grito daquele que tem o nome escrito no livro da vida. E depois você só vai adorar por alguns minutos, porque tem cadeias sendo quebradas neste lugar. Encha o teu pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder.
Ebai. Era bacana, Ebai. Ele batiza ainda. Seja cheio do Espírito. Solte as línguas, crente pentecostal. O espírito do anticristo não gosta de poder. O espírito do anticristo não gosta de Pentecoste. Não gosta de batismo de línguas estranhas. Seja cheia, noiva do Cordeiro agora. Era bacando, Remaia, Tavia, tua noiva, Espírito. Prepara a tua noiva, Espírito. Alabacandewi. Quem é espiritual está ouvindo o que eu estou ouvindo. Cadeias estão sendo despedaçadas. A tua alma está saindo do calabouço. Pode adorar. Pode adorar. Você estava igual Davi: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. O Espírito ouviu o gemido da tua alma. O sangue de Jesus quebrou a cadeia. Você está livre. Pode adorar. Pode adorar. Pode adorar. Elabacando Remaia. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora.
Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.